Só que o meu objetivo aqui não é com história. Meu objetivo aqui é que você atinja os 847 pontos em matemática sem precisar se preocupar com a teoria. E deixa eu te dar uma boa notícia. A boa notícia é o seguinte: revisar matemática é muito mais fácil do que revisar história. Muito mais fácil do que revisar geografia. Muito mais fácil do que revisar biologia. Por quê? Marlos Menezes por aqui e hoje eu quero ajudar você que quer conseguir 847 pontos em matemática, mais matemática no Enem, mas talvez você diga assim, ó, não consigo manter na mente o que eu já entendi. Ou seja, você esquece ou tem medo de esquecer. De alguma forma, isso exerce uma pressão sobre você, você se sente ansioso e não consegue render tanto nos estudos. Então, hoje eu quero falar para você sobre revisão. Como revisar, o que revisar, de quanto em quanto tempo revisar, para que você consiga atingir os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria. E novamente eu falo, sem se preocupar com a teoria, por quê? Porque eu realmente acredito que você possa estudar somente fazendo exercícios. Que você possa ver tudo o que você precisa para conseguir 847 pontos em matemática no Enem só fazendo exercícios. E isso, fazer exercícios, está incluído a revisão, você também pode fazer, você pode revisar por meio de exercícios. Tudo bem? Mas olha só, talvez você se pergunte, mas Marlos, como é que eu vou conseguir revisar por meio de exercícios? Eu estou fazendo um monte de exercícios lá, como é que eu vou selecionar os exercícios que eu vou fazer na revisão? Será que eu vou ter que fazer todos os exercícios de novo? Então peraí, que a gente já vai começar a tratar sobre cada um desses problemas, sobre cada um desses assuntos. Olha só, quando eu digo para você revisar por meio de exercícios, o que você vai estar fazendo naturalmente? Logicamente que você já vai estar praticando. Você vai estar se aproximando dos 847 pontos em matemática no Enem, porque de certa forma, ao fazer o exercício, você está fazendo uma mini simulação do que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. Mas existe mais do que isso, né? Quando você revisa por meio de exercícios, você está treinando a principal capacidade que você tem que desenvolver. Que principal capacidade é essa? A capacidade de interpretar problemas, de interpretar as questões contextualizadas que caem no Enem. E por meio dessa sua capacidade de interpretação, você vai conseguir resolver mais questões. Ou seja, além de você estar revisando, você também está treinando a sua capacidade de interpretação. Você está reforçando isso. Tá? Então, essa é a primeira ideia que eu defendo para você começar a estudar por meio de exercícios, revisar por meio de exercícios, para você que quer atingir os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria. Agora, olha só, talvez você se pergunte, quais questões eu vou revisar, Marlos? É muito complicado, eu não consigo escolher as questões que eu vou revisar, é uma quantidade muito grande de questões, eu vou ter que fazer tudo de novo, isso é muito complicado. Então, vamos lá, olha só. Como é que você vai selecionar essas questões que você vai revisar? Ou os conteúdos que você vai revisar? O que acontece é o seguinte, essa prática de você escolher o que você vai revisar, ela tem que ser feita, essa escolha ela tem que ser feita no seu estudo, quando você estiver fazendo as questões. Então, olha só, toda questão que traz para você um conceito novo, você vai ter que escrever ela, selecionar. Porque, olha só, o Enem, ele traz muitas questões parecidas. E por mais que ele misture muitos conteúdos, é lógico que os conteúdos se repetem. Então, olha só, quando eu digo conteúdo, eu falo assim, por exemplo, aritmética. Dentro de aritmética, existe um monte de tópicos ali que eles podem se repetir. A cada novo tópico, você marca aquele tópico, se você ainda não tiver dominado, e para você revisar. Mas deixa eu dar um exemplo mais claro disso daqui, ó. Eu quero te dar um exemplo com questões do Enem. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui em umas questões que eu separei. Olha aqui, ó. É a questão que caiu na prova de 2011, questão número 138. Olha só, eu vou resumir para você do que se trata essa questão aqui, tá? É o seguinte, ó. Vou ler o comando da questão como se eu fosse resolver essa questão.
e a gente vai entender do que se trata. Essa questão eu já fiz aqui em outros vídeos aqui do meu canal, eu já fiz essa questão, só que eu quero trazer porque eu quero que você entenda o meu pensamento em relação à revisão. Olha só, vamos ler o comando da questão. O comando da questão geralmente está dentro da última frase da questão e o comando é aquilo que traz o que você tem que resolver na questão. Traz o que a questão está efetivamente te pedindo. Então vamos lá. Nessa condição, o dono da oficina deverá comprar o pistão de diâmetro. Então, ele quer saber qual o pistão, qual o diâmetro. Calma aí, deixa eu melhorar isso aqui. Qual o diâmetro do pistão que o dono da oficina vai ter que comprar. Né? Ele quer saber o diâmetro do pistão. Deixa eu só regular aqui esse lápis aqui. Tá. Quer saber o diâmetro do pistão que vai comprar. Beleza, nessa condição. Agora, olha só. Vamos ler o enunciado como um todo devagar. Olha aqui, ó. O dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de motor de 68 milímetros, sempre circulando os números e atenção às unidades. 68 milímetros de diâmetro, para o conserto de um carro. Para conseguir esse dono vai até o ferro velho, lá encontra pistões com diâmetros iguais a 68,21, que você pode reparar que todos esses diâmetros que ele está me dando são as alternativas, ó. 68,21 milímetros, olha a unidade, 68,102 milímetros, 68,001 milímetro, 68,02 milímetros e 68,012 milímetros. Tudo bem? Ele quer isso. Então, olha só, ele quer... Vou resumir a questão para você, tá? Quando você estiver lendo a questão, para você interpretar, é importante que você tente imaginar a situação. Mas eu tenho um dono da oficina que tem que escolher o diâmetro de um pistão com determinado diâmetro, né? Só que por que ele tem que escolher? Porque quando ele vai lá comprar, não tem o exato tamanho que ele quer. Então, ele vai ter que encontrar o que mais se aproxima do que ele quer. Então, eu não vou resolver, porque eu já resolvi, mas eu quero que você entenda o seguinte. O que eu tenho que fazer para resolver essa questão? Para eu resolver essa questão, eu tenho que colocar todos esses números em ordem, ver, e para facilitar de eu ver o que está mais próximo do diâmetro que ele quer, que no caso é 68. Eu coloco todos esses números em ordem e vejo o que está mais próximo de 68. Tá? E aí, se eu tiver... Depois que eu colocar em ordem e fizer a subtração, né? Porque olha só, o 68, ele pode, depois que eu colocar, porque eu escrever todos os números em ordem na reta, né? Posso até colocar aqui em ordem. A ordem, por sorte, ela é exatamente essa daqui, ó. O problema, as alternativas me trouxeram os números em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, eu começo ali aqui, ó, 68,001. Depois, veria o 68,012. E assim sucessivamente. O 68 está onde? O 68 vem antes. Vem antes do 68,01. Aqui que tem o 68. O 68 está aqui. Logo, o que está mais próximo do 68 seria o 68,001. Tá? Acabei resolvendo a questão aqui. Mas o meu objetivo não é esse. O objetivo é o seguinte. Caso esse 68 tivesse caído entre dois números, eu teria que fazer a subtração entre eles. Mas é basicamente eu colocar em ordem e subtrair. É isso. Agora, olha só. Eu vi essa questãozinha aqui, né? Eu fiz com você essa questão. Agora, dá uma olhada nessa questão aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui. Vamos direto para o comando dela. Questão número 164 de 2017. A pérola colocada na pulseira pelo pelo joalheiro tem diâmetro em milímetro igual a... Então, olha só, ele quer a pedra que foi colocada pelo joalheiro, o diâmetro dessa pedra que foi colocada pelo joalheiro em milímetros, e aqui tem as alternativas. Tudo bem. Vamos ler o enunciado da questão. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. Olha só, faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando a pérola. Aqui indica, aqui, colocou aqui, né? Eu quero colocar de vermelho aqui, que aqui ele me indicou onde está faltando a pérola aqui, ó. Beleza. Tá aqui, ó. Isso aqui é a pérola que está faltando.
ela, né, a pessoa que ganhou a pulseira, ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pedras era 4, deixa eu colocar de azul aqui, 4 milímetros. 4 milímetros, atenção às unidades. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais a, aí vem, 4,025 milímetros, 4,1 ou 4,100 milímetros, 3,970 milímetros, 4,080 milímetros e 3,099 milímetros. E ele quer a pérola, aqui, ó, o joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. Ele quer o mais próximo. Ou seja, essa questão é igual a outra. A forma de resolver é igual. Talvez nesse caso aqui, 4 esteja entre dois números. E realmente está. Ó. Eu já olhando aqui, ó, aqui eu também tenho uma ordem, só que aqui é a ordem crescente das alternativas. 3,0099, depois 3,970. Ou seja, a questão já me trouxe tudo na ordem, só que na ordem crescente. O que acontece? Eu vejo aqui de cara que o que eu quero, 4 milímetros, está entre esses dois aqui, ó. 3,970 deixa eu colocar de vermelho aqui, 3,970 e 4,025. 4 milímetros, a pérola de 4 milímetros que ele quer, essa daqui, está entre esses dois valores aqui. Então, o que eu tenho que descobrir é o que está mais próximo. Ou seja, como é que eu faço isso? Fazendo subtração. Quem me der o menor valor vai ser a minha resposta. Não quero entrar em detalhes de como resolver a questão, mas eu quero que você entenda o seguinte, essa questão é muito parecida com a anterior, só que ela me parece mais completa. Por quê? Porque além de eu colocar em ordem, eu tenho que fazer a subtração. O número que eu quero vai ficar entre os dois. Então, olha só, quando eu for escolher a questão que eu vou revisar, eu não vou escolher aquela anterior, eu escolheria essa. Porque é a mesma questão que traz um assunto muito parecido, quer dizer, que é o mesmo assunto e ela mais completa do que a anterior. Então, eu na revisão não vou precisar fazer aquela anterior, eu só faria essa. Agora, olha só, vamos ver mais uma questãozinha aqui, ó. Olha essa questão aqui, ó. Vamos direto para o comando da questão. O que me diz o comando dessa questão aqui? Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros. Então, ele quer saber a espessura que vai ser escolhida em milímetros. Atenção às unidades. Então, vamos lá. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida 3 milímetros. 3 milímetros. Atenção às unidades. No estoque de uma loja, há lentes de espessuras 3,10 milímetros, circulando os números, atenção às unidades, 3,021 milímetros, 2,96 milímetros, 2,099 milímetros e 3,07 milímetros. E ele quer a espessura que seja mais próxima. Então, é um problema igual aos outros. Coloco os números todos na ordem e vejo o que está mais próximo do que eu quero. Então, olha só, 3 milímetros, né? Eu já de cara eu vejo aqui o seguinte, ó. Todos esses números aqui, mais uma vez, as alternativas estão numa ordem crescente. 2,99, 2,96, 3,021, 3,07 e 3,10. Estão numa ordem crescente aqui. E o 3 vai estar onde aqui? O 3 milímetros, aqui, que é o que a questão está me pedindo, o mais próximo de 3 milímetros, vai estar entre esses dois números aqui, ó. Vai estar entre 2,96 e 3,021. Entre 2,96 e 3,021. Então, olha só, se eu vou encontrar um número entre esses dois, como é que eu vou encontrar o que está mais próximo? Eu subtraio de 1, né? Eu faço 3 menos 2,96, anoto o resultado, depois faço 3,021 menos 3, anoto o resultado e comparo os dois resultados. O que tiver o menor valor é o que está mais próximo. Mas, mais uma vez, eu não quero entrar em detalhes de como resolver a questão. Eu só quero dizer que essa questão é muito parecida com a outra que a gente fez. E qual das duas você escolheria? Eu escolheria essa para revisar. Por quê? Porque é uma questão bem pequenininha.
enunciado mais curto e me traz o conceito pronto, do mesmo jeito que o outro. Ou seja, eu coloco todo mundo em ordem, o número cai entre 2 e eu tenho que encontrar o mais próximo entre eles. Esse que é o conceito da revisão. Assim que eu escolho as questões para revisar. Simples assim. Eu escolho uma questão que traz um conteúdo, mas se uma outra questão traz aquele mesmo conteúdo igual, eu não vou refazê-la na revisão. Eu vou deixá-la de lado, certo? Beleza. É assim que eu faço. Ótimo. Tendo em vista isso, vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Vamos para mais detalhes sobre como fazer a revisão. Olha só. Uma forma de você escolher as questões que você vai fazer na revisão é essa. Você está fazendo lá, está resolvendo os seus exercícios no seu dia a dia, você vai marcando aqueles conteúdos, aqueles exercícios que tragam um conteúdo novo. Se você encontra um exercício, desculpe, que traga aquele conteúdo melhor, de uma forma melhor não, de uma forma mais completa, digamos assim, que englobe aquela questão que você já tinha escolhido. E além disso, seja um enunciado mais curto, você opta por essa e você descarta aquela da sua revisão, para você refazer, beleza? Mas não é só assim que você encontra questões para você revisar. Você não tem que fazer... Seria interessante, eu aconselho você, que faça um simulado por semana. Beleza, você está lá fazendo o seu simulado e depois você vai corrigir. Você pode escolher as questões que você vai revisar nos seus simulados. As questões que você errou, as questões que você teve dificuldade para entender, as questões que trazem um conceito diferente, uma interpretação diferenciada. Todo esse tipo de questão que tem no enunciado, que você acha relevante, ali também você traz um conjunto de questões para você revisar. Tá bom? Agora, olha só, não é só esse tipo de questão que traz um conteúdo novo que eu tenho que colocar na minha revisão, não. Porque, olha só, o que eu falei para você que é a principal capacidade que você tem que adquirir para você conseguir atingir os 847 pontos em matemática sem precisar se preocupar com a teoria? Qual é a principal habilidade? A habilidade de interpretar as questões. Então, olha só que interessante. Se você encontra uma questão que traga uma nuance, um detalhe sobre interpretação diferenciado, sobre uma interpretação de questões diferenciado, você também pode colocar na sua revisão. Como assim detalhe de interpretação diferenciado? Alguma pegadinha que você não viu e você poderia cair. Você então pega aquela questão e você coloca na sua revisão. Dentre outras coisas, um detalhe sobre, quer ver? Unidades de medida, que são coisas que você pode escorregar. Se a questão vai lá e você, mais uma vez, pela 100ª vez, você caiu naquela unidade de medida, você coloca aquela questão também lá para você poder revisar, para ver se você vai cair de novo. Isso é um treino de concentração, de atenção, não é nem de interpretação, tá? Mas é um treino de concentração. Então, esse tipo de treino, você também pode colocar na sua revisão, esse tipo de questão. Deixa eu te dar um exemplo sobre quando eu falei que a questão pode trazer algum detalhe sobre interpretação. Eu separei um exemplo aqui para você, ó. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, questão número 178 de 2017. Vamos direto para o comando da questão. Vamos lá. Última frase. Olha aqui, ó. O que ele está me pedindo aqui? Ó? A diferença entre... Então, ele quer a diferença... Desculpe. Diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Essa questão eu também já fiz, já nos exercícios, eu não quero... já fiz no meu canal aqui, já resolvi essa questão. Só que eu não quero aqui entrar em detalhes de como resolver, tá? Vou falar uma coisa ou outra, mas eu quero que você entenda aqui o seguinte, que essa questão traz um detalhe importante. Aqui, ó, atenção à origem dos gráficos que são dados, tá? Eu pego aquele comando da questão, esse é o primeiro passo do método de interpretação, que é o quê? Olhar para o comando da questão, entender e esmiuçar todo o comando da questão, o comando junto com as alternativas. As alternativas eu tenho aqui 0, meio, 1/5, 2/15 e 8/35, certo? O que ele está me pedindo aqui? A diferença entre as razões da altura. Se ele quer uma diferença, olha aqui, ó, o que ele quer é isso aqui, ó, a diferença menos entre as razões. Então, eu vou ter duas razões. O que é razão mesmo, hein? Razão pode ser entendida como uma divisão. Então, aqui, ó, o que eu vou encontrar aqui é uma diferença entre duas frações.
tá? Entre duas frações. O que ele está me falando aqui? Ó? Que frações seriam essas? Deixa eu apagar isso aqui para você não ficar confundido com esse desenho esquisito que eu fiz aqui. Mas vamos lá. Calma aí. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Beleza? Deixa eu apagar tudo aqui. Olha só, diferença, então o que ele quer? A diferença menos entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Então, olha só, quando eu falo diferença, é na ordem que é citado. E ele citou gráficos 1 e 2. Primeiro ponto. E razão é a divisão. Também a razão é na ordem em que é citado. Então, a altura da coluna B pela altura da coluna A. Então, olha só, se eu começar pelo gráfico 1, qual a altura da coluna B? 30. Então, olha aqui, ó. 30 sobre a altura da coluna A, 70. Beleza. Menos qual a altura da coluna B aqui? Ei, que beleza, 30, né? E a altura da coluna A? 70. 70. Então vai ficar 30 sobre 70 menos 30 sobre 70. Isso aqui é igual a zero. Matei o problema. Não matou nada. Você acabou de errar o problema. Por que você errou o problema? Atenção à origem dos gráficos. Atenção à origem. Olha só um detalhezinho importante. Olha aqui. Aqui é zero. Aqui, esse gráfico aqui, o gráfico 1, ele começa no zero. Já o gráfico 2 começa no 20, meu amigo, minha amiga. Começa no 20. Então, essa altura aqui não vai ser igual a essa altura. A altura de B no gráfico 2 vai ser diferente da altura de B no gráfico 1. E isso vai acontecer também com A. Então, se você marcou zero, você já teria errado a questão. Então, muito cuidado. Essa questão eu colocaria na revisão, você colocaria na sua revisão, se você tivesse errado, se você não tivesse prestado atenção nisso aí, eu só estou dando um exemplo, tá? Se você não tivesse prestado atenção de que a origem dos gráficos é importante, para você ter atenção à origem dos gráficos. Então, você coloca isso na revisão, e aí, depois de um tempo, você revisa, e aí você vai tender a não cair nesse tipo de pegadinha de novo. E deixa eu te falar, esse tipo de pegadinha o Enem gosta. Ele gosta desse tipo de pegadinha de não começar a origem dos gráficos em 0, 0. Muita gente boa cai. Tá bom? Então, beleza. Tendo em vista isso, vamos continuar aqui falando mais um pouco sobre revisão. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ajeitar. Beleza. Olha aqui, ó. O objetivo da revisão, a grosso modo, assim, é você manter... O seu cérebro é como se fosse um monte de gavetas, vamos colocar assim. E sempre quando você busca algum tipo de informação, ele vai abrir uma gavetinha lá. E deixa eu te falar uma coisa. O que tiver na primeira gaveta é mais fácil de ser acessado. Então, o seu objetivo é colocar, supondo... Imagine só, você ter a capacidade de colocar na primeira gaveta tudo o que você vai precisar para o Enem. Isso não seria fantástico? Seria fantástico. Só que olha só o que acontece. Ó. Você está vendo uma nova informação. Você está estudando, você está fazendo um exercício, você está felizão lá da ideia, você está aprendendo. Em média, tá? Em média, e isso é uma média entre várias pessoas, cada um absorve de um jeito, mas eu estou falando aqui de uma média. As pessoas, de uma maneira geral, quer dizer, em média, uma média das pessoas, elas absorvem apenas 30% daquilo que ela estudou. No primeiro momento, ela se esforçou, estudou uma quantidade de informação ali, ela só conseguiu captar, absorver realmente 30% daquela informação. Então, olha só o que você quer fazer. Você gostaria de pegar toda aquela informação que você acabou de estudar e colocar toda ela na primeira gaveta. Ou seja, de fácil acesso para o seu cérebro. Para quando você chegar no dia no Enem, aquela informação está disponível para você. E você pegar aquela informação e utilizar no seu exercício lá e voltar para casa feliz da prova, não é isso? Do Enem. Só que você não consegue manter. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir atrás do que está perdido. E é exatamente por isso que serve a revisão. Para você ir atrás do que estava perdido. E além disso, você ainda vai reforçar o que já foi retido. Você vai atrás do que foi perdido e ainda reforça o que foi retido. É esse o papel da revisão. E olha só, você tem que fazer uma revisão legal de 14 em 14 dias. Então você está estudando história lá, você viu um conteúdo, absorveu 30%, né?
absorveu 30%. Depois de 14 dias, seria bom você revisitar aquele conteúdo, por quê? Depois de 14 dias, você já vai começar a esquecer também aquilo que você reteve. Então, você vai lá, reforça o que você reteve e abrange um pouco mais o seu conhecimento, o seu cérebro retém um pouco mais. Só que o meu objetivo aqui não é com história. Meu objetivo aqui é que você atinja os 847 pontos em matemática sem precisar se preocupar com a teoria. E deixa eu te dar uma boa notícia. A boa notícia é o seguinte: revisar matemática é muito mais fácil do que revisar história. Muito mais fácil do que revisar geografia. Muito mais fácil do que revisar biologia. Por quê? Simplesmente pela incrível interdependência que existe entre os conteúdos. Como assim, Marlos? Interdependência entre os conteúdos. Um conteúdo de matemática, para você entender ele claramente, possivelmente, você vai precisar de outros conteúdos anteriores. Por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar sempre. Você está lá estudando matemática financeira. Juros, capital, montante, você fez aplicações, taxa de juros, né? Você está lá estudando aquilo ali. Eu te pergunto, você vai conseguir entender aquele conteúdo? Você vai conseguir fazer os exercícios de matemática financeira sem antes ter visto porcentagem? Vai ser difícil para você. Vai ser difícil. Assim como também é difícil você fazer exercício de porcentagem sem ter visto antes frações. Alguns exercícios você não consegue fazer. Você não vai conseguir entender toda a porcentagem se você não tiver visto frações. Até porque porcentagem vem de uma fração. É uma fração que eu posso expressar naquela forma, com o símbolo de porcento. Ou eu posso expressar por um número decimal. Mas você tem que ver. Então, existe uma interdependência entre os conteúdos. Então, olha só o que acontece. Olha que interessante. Quando você, naturalmente, sem se preocupar com a revisão, você vai avançando na matéria, você vai pegando conteúdos, você vai precisando, para entender conteúdos novos, você vai tendo que utilizar conteúdos anteriores. Conteúdos mais essenciais, conteúdos que já apareceram. E isso vai fazer com que você naturalmente revise, que naturalmente você reforce aquilo ali. Agora, olha só, deixa eu dar um exemplo mais claro dessa interdependência e como você pode utilizar também essa interdependência para enxugar ainda mais o seu resumo, para tornar a sua lista de questões que você vai ter que voltar para resumir, para revisar bem menor. Olha só, deixa eu colocar aqui para você uma questãozinha aqui, que eu separei também como exemplo, questão 170 de 2017. Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, ó. Vamos direto para o comando da questão. O que está me dizendo o comando da questão? A mediana, que é o que ele está querendo, que é a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... E aqui as alternativas, 8,1, 8,0, 7,9, 7,7, 7,6, tá? Então, vamos lá. Só para você entender. E aí, eu já vi o comando da questão. O que eu faço? Qual o próximo passo para eu interpretar a questão com eficiência? Qual o próximo passo que eu dou para conseguir facilitar a minha vida, a interpretação? O próximo passo é associar esse comando da questão a um elemento que seja um gráfico, que seja uma tabela, que seja uma figura, que seja um esboço, que seja qualquer coisa ali, uma fórmula que eu consiga ver mais facilmente. E aqui eu vejo que tem um gráfico meio esquisito, que só tem um eixo, mas isso aqui é um gráfico. E nesse gráfico eu tenho uma série de valores. Mais uma vez, o meu objetivo aqui não é entrar no mérito de como eu resolvo essa questão, nem no mérito de como interpretar essa questão agora. Mas eu quero que você entenda o seguinte: como é que eu encontro a mediana? Mediana é uma medida de tendência central. Essa questão, se eu não me engano, eu já até fiz também em um dos meus vídeos, não tenho certeza. Depois o suporte pode colocar ali e confirmar ou não essa minha afirmação. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó. Mediana é uma medida de tendência central, assim como a moda e a média. São medidas de tendência central de um conjunto de dados ali.
E para você encontrar a mediana nada mais é do que o termo central desse conjunto de dados, tá? Ou a média entre os termos centrais. Ou ela é o termo central ou a média entre os termos centrais. E para você encontrar a mediana, você tem que colocar todos os valores que foram dados, ou seja, no caso os valores desse gráfico aqui, todos os valores em ordem crescente, para que você encontre o que está no meio. Olha só que interessante, isso daí não é parecido com aquela questão que a gente viu lá de diâmetro? Sim, é muito parecido. Então, olha só, se eu não tivesse encontrado aquela questão, né, do diâmetro lá, onde eu tive que fazer as questões de diâmetro, onde eu tinha que fazer subtrações, se eu tivesse marcado uma questão só para revisar o conteúdo de números decimais, como é que eu coloco eles em ordem, essa questão aqui poderia substituir todas aquelas outras. Porque além dela trazer o conceito de mediana, ela volta lá atrás em aritmética. Lá atrás. E trata de números decimais também. Porque eu preciso colocar esses números decimais em ordem. Olha que interessante. Isso mostra a grande interdependência que existe entre os conteúdos de matemática. Ainda tem mais um detalhe nos conteúdos de matemática, que é esse detalhe que aparece nessa questão. Esse conteúdo de mediana, nesse caso, apareceu praticamente puro. Mas geralmente, ou geralmente não, mas muitas vezes, a maioria das vezes eu poderia dizer, as questões do Enem, elas trazem conteúdos misturados. Isso pode parecer uma maldição na hora da prova, mas não é tanto. Por quê? Porque isso já está te ajudando a revisar se você estuda por exercício. Olha que incrível. Você está fazendo uma questão que abrange 2 conteúdos, 3 conteúdos. Ou seja, você está atacando 3 conteúdos ao mesmo tempo. Você está se preparando para a prova do Enem de uma maneira mais complexa. Olha só o que eu estou te dizendo, para você atingir 847 pontos em matemática no Enem, sem precisar se preocupar com a teoria. Se você estivesse estudando pela teoria, você ia vendo exercícios 1 a 1, assim, por conteúdo. Ah, hoje eu vou estudar estatística. Aí você começa a fazer um monte de exercício só de estatística. Questões não contextualizadas ou contextualizadas, mas que tragam só estatística pura. No Enem vai aparecer tudo misturado. Um monte de coisa misturada lá. Por isso que um monte de gente me diz assim, eu entendo tudo quanto é teoria, mas quando chega na hora de aplicar, eu não consigo. Por quê? Porque o estudo está baseado na teoria. Eu proponho a você, e eu realmente acredito nisso, que você tem que basear o seu estudo nos exercícios, que no início pode ser muito difícil, parecer difícil, mas deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, difícil. Amanhã, seu sonho. 847 pontos em matemática no Enem, sem precisar se preocupar com a teoria, para que você consiga cursar o curso que você escolheu, fazer o que você gosta, ajudar pessoas e ainda ser reconhecido por isso, seja financeiramente ou profissionalmente. É isso que eu proponho para você. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos continuar nossa apresentaçãozinha aqui. Olha só. Vamos lá. Eu já falei aqui, dei um vislumbre, mas eu gostaria de reforçar a importância dos simulados. Os simulados, eles são importantes, primeiro, por quê? Para que serve um simulado? Para você simular o que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. Então você vai estar fazendo, nos simulados, uma simulação. Olha que interessante. Quando você estuda para o exercício, já cada exercício que você faz, você já está fazendo uma simulação. Por quê? Porque você está pegando questões contextualizadas do Enem, então as chances de aparecerem questões parecidas com aquela, mesmo que sejam questões assim que tragam uma interpretação parecida, a forma de cobrar determinado valor, determinada solução, você já vai estar treinando isso. Então, a cada exercício que você faz já é uma mini simulação. Só que no simulado, você vai fazer uma simulação ainda maior, ainda mais ampla. No simulado, você tem que simular as reais condições da prova, o mais próximo possível, o tempo total da prova. Você pegar uma prova inteira e tentar fazer, tá? Mas por que eu coloquei o simulado no meio de uma aula ou de um vídeo falando sobre revisão? Pelo seguinte, porque, como eu já falei, os simulados são uma fonte incrível de material que você vai selecionar para a sua revisão. Então, olha só, toda aquela dor e sofrimento que você vai ter no simulado, para que você vai guardar isso na sua cabeça,
para que você escolha os exercícios que mais te trouxeram dor, para você revisar. Quando você pegar aqueles exercícios que são os mais difíceis, né, ou os mais complexos, ou a interpretação que você não entendeu, você coloca isso na revisão, você começa a entender, começa a se desenvolver, para que você não passe perrengue na hora da prova. Beleza? Essa é a ideia dos simulados. Por isso que eu quis falar sobre simulados aqui. Agora, olha só. Você repara que eu estou te ensinando uma forma de você escolher um material para você revisar. Então, deixa eu te falar uma coisa. O que você vai escolher vai ser diferente do seu amigo do lado, do seu vizinho, de quem está estudando com você. A revisão, o conteúdo que você vai escolher para revisar vai ser diferente. É diferente de pessoa para pessoa. Então, duas pessoas diferentes, duas revisões diferentes, tá? Por quê? Vamos lá. Mesmo quando você seleciona questões que tragam um conteúdo novo, essa escolha pode ser de uma forma diferente. Você pode ver, eu dei um exemplo aqui de você escolher, mas você poderia querer escolher duas daquelas questões de diâmetro que eu coloquei. Poderia. Não sei, porque uma o número está no início e a outra o número está no meio. Talvez você queira escolher uma daquelas questões de diâmetro e mais uma questão de estatística. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum nisso, tá? E olha só, não é só por causa disso. As dificuldades no simulado de cada um vão ser diferentes. Tem gente que tem mais dificuldade em potenciação, tem gente que tem mais dificuldade em porcentagem. E por aí vai. Por aí vai. Lógico que existem os conteúdos considerados mais difíceis. Mas mesmo assim, tem gente que tem mais dificuldades em determinados conteúdos. Então, essas pessoas vão escolher as questões que vão colocar nas suas revisões de uma maneira diferente. Mas você entende que todo esse processo que você vai fazendo para escolher as questões que você vai colocar para a revisão, todo esse processo tende a enxugar ao máximo as questões. Então, você vai fazer um grupo seleto de questões que você vai revisar periodicamente. E eu te digo, na revisão, você muitas vezes, depois que você atinge um determinado nível, você nem precisa fazer a questão. Você vai marcar na questão os pontos importantes para que você relembre. Só você passando o olho e vendo esses pontos importantes, você já vai conseguir fazer uma revisão, porque o seu cérebro já vai... mentalmente você vai, era assim, é isso, é isso, é isso. E mentalmente, uma ou outra questão que você se sentir com maior insegurança depois de um tempo, aí sim você vai e refaz. Certo? É assim que você faz a revisão. Agora, eu quero que você entenda que toda essa revisão, tudo isso que eu estou te falando aqui, tudo isso é essencial para que você atinja os 847 pontos em matemática no Enem, sem precisar se preocupar com a teoria. Eu realmente acredito que você pode estudar somente por exercícios. Só que você precisa organizar esses exercícios. Não é aleatoriamente que você tem que fazer. Você tem que organizar todo aquele conjunto de exercícios para fazer eles do mais fácil até o mais difícil, do conteúdo mais essencial, né, do conteúdo mais simples até o conteúdo mais complexo. E por meio dessa organização, você vai conseguir estudar com mais eficiência só por meio de exercícios. E mesmo depois dessa organização, é importante você revisar. E você revisa escolhendo exercícios-chave para que você retorne neles e mude de nível. Tá bom? Então é isso. Esse foi a minha mensagem de hoje. Gostaria que, se você tivesse alguma dúvida, algum comentário, você não hesite em escrever aqui embaixo. Vai ser um prazer eu poder te ajudar da melhor maneira possível. Um grande abraço e continue estudando.